Hoje eu quero refletir na palavra de Deus sobre um assunto que é bastante assim polêmico, ou que tem preocupado algumas pessoas, mesmo cristãos. É sobre se o diabo, Satanás, ele conhece os pensamentos da mente humana, do coração, ou não. Porque aí vem a pergunta. A Bíblia é clara e diz que só Deus conhece os pensamentos do coração humano, da mente humana. Antes, porém, eu quero destacar aqui o que a Bíblia, explicar o que a Bíblia fala sobre coração, o sentido. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo, primeiramente, à mente, essa faculdade que pensa. Depois das emoções, a nossa faculdade de expressar sentimentos. E também memória, que é essa capacidade de arquivar, guardar as informações que recebemos, que temos. E por fim, nós temos aí a vontade, que é essa capacidade, o coração significa vontade, o livre-arbítrio, a capacidade que nós temos de decidir aquilo que escolhemos. E concluindo, o último sentido é de consciência. A Bíblia fala de coração referindo-se à consciência. Essa faculdade que tem a capacidade de arquivar, ou melhor, de nos julgar, esse juízo interior que nos julga quando fazemos as coisas certas, aprovando ou reprovando quando nós agimos moralmente de maneira incorreta. Mas aí vem a questão, Satanás conhece a mente humana, o que o ser humano pensa, nós pensamos? Não, só Deus conhece. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 4, vou citar aqui o caso, Jesus havia feito um milagre, ali, aquele milagre estava na sinagoga, e então eles desceram aquele paralítico lá do telhado, com quatro pessoas desceram ele lá, e então Jesus viu ali aquele moço e disse assim, olha, perdoados estão os teus pecados. E ali havia os mestres da lei, os fariseus, que ficaram escandalizados e começaram a pensar, não é falar não, pensar. Assim, quem é esse? Que blasfêmia é essa? Só Deus tem autoridade para perdoar pecado. Isso é uma blasfêmia. Aí então diz lá que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, diz, escuta, vocês estão aí pensando isso? Eu quero perguntar uma coisa, o que é mais fácil dizer para esse homem, levanta, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e toma a sua cama e vai embora para casa? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, eu digo, levanta, pega o seu leito e vai para casa. E um milagre aconteceu, né? E lá em 2 Crônica, ou melhor, 2 Crônicas, nós temos ali Davi aconselhando Salomão e diz para ele, olha, se você for fiel a Deus e guardar a sua palavra, os seus mandamentos, estou aqui falando as minhas palavras, então ele vai estar com você, mas se você abandoná-lo, ele vai abandonar você também. E diz, porque só Deus conhece, perscruta, examina, e ele sabe o que está no coração humano, lá na mente humana, né? Muito bem, mas aí vem a pergunta, Satanás conhece o que está na mente humana? Não. Satanás, primeiro, ele não é onipresente, ele não sabe de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo na Terra, só Deus é onipresente. E ele também não é onisciente, não sabe o que passa pela a mente humana, originariamente, intrinsecamente, na mente do ser humano, na nossa mente. Então, um exemplo nós temos lá em Jó capítulo 1, versículo 7, ali naquela reunião dos mensageiros, né, os filhos de Deus com Deus, aí aparece Satanás e Deus pergunta, de onde você vem, né? Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então ele sabe das coisas andando aqui e ali. E também ele tem uma rede dos milhões de anjos que caíram com ele. Ele tem uma rede de espionagem secreta que faz uma varredura pela terra acompanhando e informa ele, né? C.S. Lewis, que era um grande, era um ateu declarado lá de Oxford, e ele se converteu, ele escreveu muito sobre teologia, foi um cristão, um teólogo profundo, expositor da palavra de Deus. Ele escreve um livro falando sobre isso de uma maneira assim, uma linguagem bem literária. Ele fala sobre, esse livro chama-se As Cartas do Inferno, e ele fala sobre essa rede de demônio que o diabo tem, e então que informa ele na central de tudo que está acontecendo, aquilo que é de interesse dele na terra, mas ele não é onipresente. Outra coisa, ele não é onisciente. Mas aí alguém pergunta, mas como que os adivinhos falam as coisas que está passando na mente de uma pessoa? Já isso acontece porque ele não conhece, mas ele induz pensamento.
Ele não conhece os pensamentos originários da nossa mente, mas ele induz pensamento, ele põe pensamento por meio de uma atividade telepática. Ele atinge a nossa mente, ele põe pensamento. Aí, por exemplo, uma pessoa quem tem o Espírito de Deus rejeita. Nós somos blindados. Quem é convertido, é cristão, nascido de novo, tem a mente de Cristo. E então ele está blindado, ele sabe discernir que isso não dá para receber, não sintoniza esses pensamentos. Às vezes pode dar lugar ao diabo, né? Mas isso é uma exceção. Agora, o diabo joga esses pensamentos na mente da pessoa, que às vezes não está andando com Deus, e ele então guarda na sua mente e fica pensando, remoendo aquilo ali, né? E então o adivinho chega e diz para ele, olha, o diabo que jogou aquele pensamento na mente da pessoa, vai lá e revela para o adivinho. Aí o adivinho diz, você está pensando isso. E já fica então espantado lá, né? Que é isso? Esse sujeito tem um poder sobrenatural. Mas não é, isso é uma atividade sobrenatural maligna. O diabo não conhece. Mas ele tem prova bíblica que ele atinge o pensamento? Claro, né? Claro, né? Nós temos aqui em João, em Mateus, no capítulo 16, 23, nós encontramos ali Jesus, vamos ler lá, né? Mateus 16, 23. Olha o que diz o Senhor Jesus, né? 16, 23. Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, né? Aqui está falando, um pouco antes o Espírito Santo havia revelado ao Pai, revelado pelo Espírito Santo, que para Pedro, quando ele perguntou, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele disse, então, olha, quem revelou isso a você não foi a carne, não foi ser humano, mas o meu Pai que está no céu. Logo depois Jesus falou que ia para Jerusalém, ia morrer, sofrer na cruz, padecer, morrer e ressuscitar. Aí Pedro chamou ele à parte e disse, Senhor, já não pode falar uma coisa dessa, que é isso, né? Aqui nas minhas palavras. Aí Jesus olhou e disse, para trás de mim, Satanás. Você não pensa das coisas de Deus, mas as que são dos homens. Aqui agora, Pedro já estava influenciado por um pensamento maligno, satânico, que pôs na sua mente. E nós encontramos também lá em João, no capítulo 13, versículo 2, que Jesus fala que ali naquele momento que ele estava com os discípulos, e então diz que Satanás já havia posto na mente de Judas para atrair Jesus. Ele pôs esse pensamento, e Jesus já conhecia pelo Espírito Santo, sabia que ele estava pensando aquilo, né? Então o diabo pôs esse pensamento e ele levou em frente, tornando-se num projeto e tornando-se o traidor. Então isso acontece. Satanás não conhece os nossos pensamentos intrínsecos da nossa mente, né, originária, mas ele induz pensamentos e isso ele pode então depois revelar e transformar em ações, né? Não é que ele tem esse poder onisciente. Portanto, guardemos a nossa mente. Por isso que Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Falando aos crentes da igreja aos filipenses. Então, nós que temos a mente de Cristo somos guardados e pensamos nas coisas. Ele diz, não pensai nas coisas aqui da terra, mas nas coisas que são lá do alto, né, onde Cristo vive. E assim nós temos a nossa mente blindada e não precisamos dar lugar. Nós sabemos perfeitamente aquilo que é de Deus e o que não é, né? É claro, como disse Lutero, nós não podemos impedir que os passarinhos voem por cima da nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho nela. Nós não podemos impedir que essa rede demoníaca do mal, das trevas, que tem uma rede imensa de telepatia, de pensamentos para atingir a mente humana, nós não podemos ficar livre dela, impedir, né? Ela está aí, como as ondas das rádios estão cruzando aqui nesse momento e nós não sabemos, mas nós podemos evitar que esses pensamentos se aninhem na nossa cabeça e nós pratiquemos o mal. Concluindo, fique tranquilo, o diabo não conhece o pensamento e nem sabe o que passa por dentro da nossa mente. Nós estamos blindados e guardados, só Deus sabe isso. Se você anda com Cristo, você vai saber discernir a hora que aquele pensamento que está na sua mente
é próprio de si, do Espírito de Deus, vamos dizer assim, ou se é uma influência telepática do lado do maligno, de um demônio. Que Deus nos guarde e fiquemos com a palavra de Deus.